Bom dia para todos. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, o versículo 6, que diz: Se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus irmãos. Na verdade, meus amados irmãos, eu já ouvi alguns pregadores, alguns pastores, pregar que esse texto é um texto que fala sobre Jesus. Alguns até dizem que isso acontecerá quando Jesus disse no Monte das Oliveiras que os judeus estiverem ali sendo destruídos, pelos adversários no Vale de Josafá, Diz que os judeus perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai dizer: são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Segundo ele, interpretando que Jesus vai dizer que ele foi ferido na cruz pelos judeus. Mas esse texto não se refere a isso. Esse texto se refere aos falsos profetas, aqueles que profetizaram no nome de Deus, usando o nome de Deus, mas profetizando de mentira, profecia do seu coração que não se cumpriu, que a Bíblia diz que quando o Senhor estiver reinando, o Espírito Santo reinando, os homens vão se envergonhar de ser chamado profeta, e eles vão dizer: eu nunca fui profeta, eu fui fazendeiro, eu fui agricultor, mas não se dirá: eu sou profeta. Hoje todo mundo quer ser profeta, todo mundo diz que é profeta, que é chamado por Deus, mesmo sem ter uma vida digna, sem ter uma chamada. Muitos profetizam do seu coração, como havia no Antigo Testamento pessoas que profetizavam em nome de outros deuses. Tem pessoa hoje profetizando em nome de Deus, mas sem Deus falar, sem o Espírito Santo falar. E essa profecia não se cumpre, tem enganado muita gente, principalmente aqueles que vão atrás de profeta. A maior profecia é a Bíblia Sagrada, não é? E a profecia deve ser julgada. Se não estiver de acordo com a Bíblia, seja anátema, não seja considerada. No Antigo Testamento, a Bíblia dizia que como conheceremos o verdadeiro profeta e o falso profeta? O verdadeiro profeta, se ele falasse a palavra de Deus se cumprir, e o falso profeta, se ele falasse a palavra não se cumprisse. Mas aqui, desse tempo que a Bíblia está falando, quando Deus tem se revelado plenamente através de Cristo e do Espírito Santo, os homens se envergonharão. E se eles ainda profetizar, eles serão feridos pelos seus pais. Seus próprios pais os ferirão, e matarão. E aí, quando eles chegarem, que alguém perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Esses falsos profetas, eles vão dizer: são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Relembrando que essa profecia não significa Cristo quando descer para reinar na terra, para livrar Jerusalém, como eu já ouvi algumas pessoas pregando, que isso se referia, era uma mensagem messiânica. Isso não é uma mensagem dos falsos profetas que foram feridos por pregar, por profetizar mentira, foram feridos na casa dos seus irmãos, e eles estão dizendo: são as feridas que fui ferido na casa dos meus irmãos. Então, se alguém pregava nesse assunto referindo a Cristo, está na hora de mudar a sua pregação, porque essa parte não se refere a Cristo, mas sim aos falsos profetas que profetizaram a mentira em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe.